Vamos juntos numa jornada aí. Essa semana nós vamos fazer várias lives, na semana que vem também, e teremos também aí esse desafio, que é esse link que está nos comentários. Então já clica aí, já faz o seu cadastro e vamos juntos, beleza? Seguindo aqui, quando eu iniciei a minha jornada no mercado de trabalho realmente, quando eu recebi ali o primeiro desenho técnico, né, com as vistas, cortes, detalhes, tolerâncias, dentre outras simbologias, eu travei, e travei literalmente. Por quê? Os cursos técnicos, eles não ensinam realmente aquilo que nós precisamos e vivenciamos no ambiente de trabalho, que é a área ali fabril, né? E eu me recordo direitinho do seu Brito. Seu Brito, ele era um projetista de prancheta. Ele fazia aqueles desenhos ali de forma manual, utilizando ali os equipamentos, as escalas, os transferidores, e ele fazia realmente verdadeiras artes. Hoje, nós temos ali a facilidade dos softwares, né? O AutoCAD, CATIA, ID, Solid Edge, SolidWorks, dentre outros, que facilita demais a nossa vida. Um desenho que era feito na prancheta antigamente, levava-se aí, dependendo da complexidade, claro, uma semana, 2 semanas, e que nos softwares pode ser feito em 1, 2, 3 horas, dependendo da complexidade. Mas o Brito me marcou muito, porque, conforme eu expliquei a vocês, eu não estava preparado para o mercado de trabalho. Mas sim, eu tinha feito já o curso técnico, eu já tinha ensino superior e me sentia pronto. Mas na hora que eu me deparei ali com aquele primeiro desenho, aquela primeira interpretação, aquela verificação, aí sim, aí é hora de separar os homens dos meninos, porque é diferente. A vivência ali no chão de fábrica é necessária. E o Brito, ele me marcou muito com uma frase que eu carrego comigo até hoje. Ele falou para mim, Maicon, entenda uma coisa, se alguém não entende o seu desenho, a culpa é sua e não de quem interpreta. Por quê? O desenho em si, ele vem primeiro. É ele que é utilizado para fazermos montagens. É ele que é utilizado para fazermos a fabricação. É ele que é utilizado para fazer aquela análise de qualidade, para ver se a peça está dentro dos parâmetros requeridos. É ele que é utilizado para fazer ali a caldeiraria. É ele que é utilizado para fazer ali a solda na peça que precisa ser representada. É ele que é utilizado como referência para você fazer a representação da rugosidade, ou seja, o desenho conversa com a gente. E a informação precisa ser clara, porque se tiver equívocos, se tiver ruídos, certamente isso vai impactar diretamente nas nossas peças, nas nossas montagens, na fabricação como um todo. E eu trouxe hoje para vocês aqui alguns erros comuns que são cometidos no dia a dia. E eu gostaria de ver com você, saber de você, que está aí buscando conhecimento. Será que você já cometeu algum desses equívocos? Será que não? Será que você está atento aí a todas as simbologias, a todas as representações necessárias do desenho técnico? Mas caso já tenha cometido esse equívoco, fique em paz, está tudo bem. Bem-vindo ao lugar certo, porque hoje você vai entender alguns erros comuns que acontecem na indústria e caso você já cometeu, você não irá cometer mais. Beleza? Vamos seguir aqui então. 5 erros que travam a carreira de muitos. Eu conheço profissionais qualificados, muito bons, mas que infelizmente já cometeram esses erros. Deixa eu corrigir a minha fala. Infelizmente não. O importante é, se cometeu, entender que errou e corrigir. E vamos para frente. Esse erro não cometo mais. É isso que é importante. Você está vendo esse jovenzinho na foto aí? Sou eu há uns 15 anos atrás. Tinha cabelo curto. E olha a minha expressão. Sabe o que está acontecendo aí? Erro de interpretação. É aquela expressão do tipo, putz, e agora? Aí sim, seu Brito me salvou, conforme eu falei para vocês. Ele já era muito experiente, projetista de prancheta, ele foi um verdadeiro professor. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei. Mas só que os estudos não param, né? A gente vai evoluindo cada dia mais e sempre se tem algo para aprender. O desenho técnico, ele é muito vasto. Vocês acham, muitos pensam que somente as 3 vistas já é o suficiente. Eu domino o desenho técnico.
É aí que se engana. Existem as vistas auxiliares, existem os cortes, diversos tipos de cortes, existem as simbologias, geometria de forma e posição, as tolerâncias, rugosidade, dentre outras simbologias. Existe ali as achuras, os recortes, as linhas, linha tracejada, item escondido, linha de simetria e etc. Eu poderia ficar aqui por muito tempo dizendo para vocês os elementos que compõem ali o desenho técnico, mas o intuito dessa live de hoje não é essa. Mas, com certeza, se vocês acompanharem a jornada das lives, vocês irão, com certeza, aí perceber muita coisa interessante que, normalmente, os cursos técnicos não ensinam, beleza? Mas vamos lá, direto ao ponto. 5 erros que travam a carreira de muitos e que já travou a minha lá no início. Confundir sorte com método. Pessoal, já aconteceu comigo e eu já presenciei acontecer com outras pessoas também. Eu já tinha uma certa experiência e um amigo do trabalho, né, alguns anos atrás, ele chegou em mim e falou: Maicão, lá na manutenção me apertaram lá e pediram para eu dizer como que tinha que ser feito o cordão de solda. Mas eu não sabia simbologia de solda e eu falei, cara, eu falei que tinha que ser contínuo e que tinha que representar dessa forma, mas eu falei no escuro. Beleza. Daí ele abriu o desenho na minha frente, eu falei, ó, você realmente deu a informação correta, mas foi na sorte. É importante você dominar o que o desenho está dizendo, porque é numa dessa que sobra para todo mundo. É peça que não monta, é peça que quebra, é peça que fura de uma forma errada e etc. São muitos os problemas que se acarretam quando a gente tenta fazer adivinhações. Às vezes acertamos, como esse amigo do trabalho acertou, mas isso não é correto. Fatalmente, se ele continuasse fazendo isso, ele iria cometer equívocos, sim. Então, não vamos depender da sorte. Existe um método, existem regras a serem seguidas, existem normas que nos conduz dentro do desenho técnico e estudá-las, aprendê-las é nosso dever, beleza? Outro erro que eu já presenciei que de vez em quando acontece também. Acreditar que só o software resolve. Pessoal, eu sou especialista em desenho técnico. Eu interpreto qualquer desenho, graças a Deus, né? Durante anos aí já também nesse segmento. Mas eu também projeto, eu sou projetista. E amigos também, na época lá dos cursos de CAD, SolidWorks e etc., eles diziam, Maicon, o negócio é dominar o software, porque já está tudo pronto, cara. É só arrastar, cotar e já era. Pessoal, se vocês tiverem essa interpretação também, derruba, não faz parte. Isso não funciona. O software é apenas um mecanismo que facilita o nosso dia a dia. É mais fácil desenhar nele do que voltar para a prancheta. Um desenho que levaria horas, com certeza no software você faz mais rápido. Existem softwares que você faz o 3D e você extrai do 3D as vistas. Mas para você fazer isso, você precisa entender as vistas. Para gerar os cortes, você precisa entender de cortes. Para gerar a simbologia ali, por exemplo, de rugosidade, você precisa entender da rugosidade. O software, ele tem ali uma biblioteca bem vasta, mas se você não souber utilizar a rugosidade correta, a vista correta, a aplicação do corte correto, de nada adianta. O software só é uma ferramenta. E se você hoje é cadista, é especialista em algum software, coloque em sua cabeça. Somente isso não é o suficiente. Você precisa fazer a interpretação correta. Na hora que você dominar realmente a leitura, aí sim, você vai conseguir fazer as representações corretas. O software em si, por si só, ele só é um mecanismo que facilita a nossa vida. Mas se nós não entendermos de desenho, de nada adianta entender de softwares, beleza? E é legal porque eu conheço gente que entende de software, mas não entende de desenho. E tem pessoas que entendem de desenho e não entendem de software, e está tudo bem. As pessoas que precisam do software são projetistas, desenhistas, pessoas que precisam desenhar. Mas se você precisa, sei lá, se você trabalha no departamento de qualidade, se você trabalha lá no setor de produção, na engenharia com projetos e etc., se você precisa só interpretar, realmente dominar o software, para você, de repente, não tem muita necessidade. Agora, se você quer se especializar realmente e fazer ali os desenhos algum dia como desenhista e projetista, sim, você precisa
se especializar em algum software. E se você me perguntar, Marcos, existe algum software melhor? Existem softwares que facilitam a nossa vida, mas o software melhor é aquele que vai se adequar a você. Eu, por exemplo, eu faço qualquer coisa no AutoCAD. Muitas pessoas dizem, Mike, é muito trabalhoso. Para mim, não é, porque eu consigo, de fato, desenhar qualquer coisa no CAD, por costume. Eu já estou nesse segmento aí já faz 20 anos. Então, são muitos anos já trabalhando no CAD. Mas sei mexer no SolidWorks também, SolidEdge e tudo mais. Eles são mais fáceis, sim. Mas respondendo só para ajudar, caso vocês queiram se especializar aí e se tornarem projetista ou desenhistas, se adeque ao software que vai de encontro a você, que vai ser mais fácil a você. Não existe o software certo, existe o software que atende à sua necessidade, beleza? Então, vamos lá. Evitar pedir ajuda por vergonha. Pessoal, isso é um erro muito comum, mas muito perigoso também. Já aconteceu, eu tenho 20 anos de experiência, eu falei a vocês. Então, eu tenho muitas histórias para compartilhar. Por isso que esses erros que eu estou mencionando, eu já vivenciei. Por exemplo, ali nós está dizendo evitar pedir ajuda por vergonha. Pessoal, já aconteceu numa reunião, onde está ali os gerentes reunidos, checarem ali a pessoa responsável pelo projeto e falar: vamos fazer dessa forma, conforme o projeto está dizendo, e ele balançar a cabeça. E depois ele, Maicon, eu nem sei o que eu concordei aqui, o que eles querem fazer. E daí eu fui, expliquei, mostrei, etc. Ele entendeu. Daí depois ele foi de cada gerente explicando também, não, beleza, nós vamos fazer, mas tem que seguir esse caminho, ter esse cuidado, respeitar essa tolerância e tudo mais. Daí ele entendeu de fato a minha explicação. Pessoal, se está na dúvida, pergunta. Não queira ser o bonzão. Ah, eu tenho vergonha de perguntar. Ah, eu tenho medo porque eles vão achar que eu deveria saber e não sei. Não tem isso. Você precisa dominar. Se você tem dúvidas, isso é um grande problema. Entendeu? Então, vamos lá, hein? Mais uma dica aí boa. Se você está na dúvida, pergunta. Se você tem vergonha, coloca a vergonha no bolso. Ela não pode existir. Você precisa dar a sua opinião ali, mas tem que ser opinião concreta. Tem que ser assertiva, beleza? Pegar conhecimento picado no YouTube. Pessoal, você que está buscando o conhecimento pelo YouTube, parabéns pela iniciativa. Mas entenda uma coisa. Existe muitas pessoas que estão no YouTube ensinando de forma errada. E se você não tem o conhecimento, você pode ser induzido a entender de forma errada, praticar o errado e dar errado realmente ali na prática. Então, gente, a gente precisa, de fato, pode utilizar o YouTube, mas nós precisamos ser assertivos. Precisa fazer sentido. Se você tem dúvida, cuidado com a informação que você pega no YouTube. Pega uma informação de simbologia aqui, de vista aqui, de corte aqui, e quando vê, o quebra-cabeça não monta, porque tem informações equivocadas, de repente, metade ali do que foi explicado está correto, mas uma outra metade não, e sem falar que tem muita simbologia, que tem muito picareta, desculpa o termo, muito picareta no YouTube, que diz que está ensinando, mas não está ensinando é nada. Ele está tomando o seu tempo, ele só quer ganhar visualizações e, quem sabe, faturar futuramente com o YouTube. Tome cuidado. O YouTube, ele está aí para nos ajudar, mas nós precisamos ter a sabedoria para saber pesquisar da forma correta e termos realmente a informação certa, senão é problema. Beleza? Aqui embaixo, opa, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para cima uma barrinha que está me atrapalhando a ler, que está em cima da leitura aqui minha. Beleza, consegui. Ignorar as normas e simbologia. Isso é dar o tiro no pé. Não tenha dúvida disso. Pessoal, eu conheço de verdade, não é um nem dois, eu conheço muitos profissionais que eles conhecem de desenho técnico, conhecem. Eles, de repente, vão saber reconhecer ali um recorte? Sim, mas na hora que aparece ali algumas simbologias específicas, por exemplo, uma simbologia, se for grego para você, não se preocupe, você está no lugar certo. Geometria de forma e posição. Você conhece essa simbologia? E existe várias, beleza? Geometria de forma e posição, de perpendicularidade, de paralelismo, dentre outras. Existem várias.
Simbologia de rugosidade. Falei grego. Existem ali alguns tipos específicos. Simbologia de solda. Existem várias formas de interpretar a solda. Tipos de solda. Vai ser contínuo ou não? Vai ser típico ou não? Vai ser feito no local ou não? Gente, então é isso. Ignorar as simbologias é dar o tiro no pé, porque a simbologia conduz você a fazer a fabricação, a montagem corretamente. Se você não interpretar, pode sim ter problemas, beleza? Se está no desenho, o projetista ou desenhista, as pessoas que estão por dentro do projeto não colocaram para enfeitar o desenho, gente. Se está no desenho, precisa ser seguido. Ele foi pensado e muita gente negligencia. Sabe uma simbologia que é negligenciado constantemente? Tolerância de ajuste. Vocês sabem, se vocês entendem aí as normas de desenho e já fazem aí interpretações de desenho, vocês sabem que existe ali as famosas letras para furo e eixo. Letras minúsculas para eixo, letras maiúsculas para furo. E, dependendo ali da letra, você faz certinho a leitura do ajuste. É ajuste deslizante, aderente, rotativo. Ah, eu não sei, mas isso não pega nada. Chora o pau. Gente, dá pau sim. A montagem vai ter problema se o ajuste tinha que ser deslizante e por um equívoco seu não está. Dominar as simbologias é muito importante, beleza? Mas aqui eu estou falando, eu vou trazer algumas imagens com mais erros que são cometidos constantemente para facilitar o nosso entendimento. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta para a gente responder. Eu vou aqui voltar na plataforma, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Meu computador, ele dá uma travada. Eu estou aqui dentro da plataforma. Bom, aqui pelo menos eu não estou vendo perguntas. Deixa eu ver com o meu suporte se tem alguma pergunta em outro mecanismo aí de rede social. Pessoal do Instagram, que lá eles conseguem ver a live completa. Pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos! É o seguinte, acessa aí no Instagram, a live está começando, já falei coisas importantes, mas eu irei falar com certeza muito mais. Você é muito bem-vindo, seja bem-vindo. Fala, Sully. Sully, se eu não estiver enganado, ele trabalhou comigo na hora, cara. Ele é top. Tamo junto, meu bom. Venha me visitar, exatamente, é o Sully. Ele está em outro país. O Sully está em outro canal. Ele é top demais. Vamos lá, vamos voltar aqui então, para darmos continuidade. Deixa eu só buscar aqui. Isso. Pessoal, erros comuns que acontecem e as pessoas não fazem por mal, e sim é falta de orientação, né? Porque é no chão de fábrica que você realmente pega a visão. Se você não tem essa vivência, o curso não vai te preparar, ele não vai deixar você pronto para vivenciar ali o dia a dia na área fabril. Então, aqui no meu computador na tela, vocês estão percebendo, tem aqui uma representação de uma chapa e tem alguns furos. E esses furos foram espaçados com um distanciamento aí de 13 milímetros, beleza? E esses furos contêm um diâmetro de 10 milímetros. Beleza, a pessoa viu, olhou, entendi, leva lá na área de usinagem, o torneiro pega e já sai furando tudo. Tum, 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 com furadeira e etc. Beleza. Depois de ter furado, ele vai montar a peça lá no campo e ele percebe que a peça não montou. E ele fala, estranho, mas eu segui o desenho. Gente, todo desenho técnico, antes de você realmente dar uma ordem, de você sair fazendo a interpretação das vistas, você precisa primeiro fazer uma varredura, passar um olho em tudo para ver se tem alguma nota importante, para ver se tem ali alguma observação pertinente. Por exemplo, aqui eu só trouxe uma notinha só para exemplificar. Na nota está dizendo o seguinte: eliminar rebarbas e cantos vivos. Beleza, você elimina ali, certo? Para a pessoa não se ferir e tudo mais. Tolerância entre furos, mais ou menos 1/10. Ou seja, entre furos. Na onde está esse 13 milímetros, a tolerância não está representada aqui, mas existe uma nota dizendo que a tolerância entre furos precisa ser respeitada mais ou menos 1/10. Ou seja, a pessoa não se atenta às informações, às notas,
e sai furando tudo com 13. Pá, 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 pá. Mas ele não vai cravar o 13, isso é impossível. Sempre tem um desvio um pouquinho. Daí é assim que funciona. Do primeiro furo, do primeiro para o segundo furo. Daí ele não viu a nota ali, mais ou menos um décimo, ele fura. Pum, daí ele fez ali o furo 13,1. Tá dentro? Beleza. Deu o segundo furo, saiu 13,2. Porque ali não está a cota, mas, desculpa, ali não está a tolerância, mas na nota está dizendo que entre furos é mais ou menos um décimo. E vocês percebem que essas cotas estão ali distribuídas, né, lateralmente ali, um do ladinho da outra, e esse problema ele só vai acarretando. No primeiro furo teve um desvio de um décimo, no segundo furo, 2 décimos, no terceiro furo, 1 décimo de novo. Se a gente for somar até o quarto furo, já deu desvio de 4 décimos, e assim sucessivamente. O problema só vai acarretando. Então, vamos lá. Mais um toque legal, leia o desenho antes de sair que nem louco querendo interpretar. Isso é um erro muito comum. Pega a visão, porque certamente uma simples varredura no papel vai fazer você fazer a interpretação correta. Pegou a visão ou Instagram? Pega a visão. Vamos pro próximo. Pessoal, esse problema que eu vou mostrar a vocês é um erro de desenho e não de interpretação. Mas é importante eu explicar porque se vocês se depararem com isso, vocês irão perceber um erro e não algo que precisa ser entendido para ser interpretado. Por exemplo, eu tenho duas peças desenhadas que representam a mesma peça real, beleza? Mas só que uma vista está representada na escala de 1 para 1. A outra vista está representada na escala de 2 para 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha peça que está na escala de 1 para 1, ela está exatamente no papel representando o mesmo tamanho da minha peça real. Já a minha escala de 2 para 1 está dizendo que, só lembrando que a escala pode ser de ampliação ou redução, dependendo da necessidade ali do projeto. Aqui no caso, nós temos uma escala de ampliação, 2 para 1. A peça está 2 vezes maior que o tamanho real, beleza? E qual é o equívoco que aconteceu aqui? O cidadãozinho, o parceirinho, o maluquinho da cabeça, ele teve o talento de também ampliar a cota em 2 vezes. Isso é morte, 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 morte. É pedir para matar a peça. Esse cuidado, ele precisa ser seguido, senão é problema. Aqui vocês vão perceber, ó, esse rasgo é muito parecido para receber um anel elástico. Provavelmente é para um anel elástico. E vocês percebem que está dizendo aqui no desenho real que a cota é de 2 milímetros. O cidadãozinho vai e me coloca uma cota de 4. Ele dobrou a cota. Pega a visão. Ampliou ou reduziu é somente para fazer os ajustes proporcionais dentro da folha. As cotas precisam ser as reais. Você não pode ampliar cota e nem reduzir cota. Pegou a visão? Vamos para a próxima dica. Vocês percebem que nesse desenho existe um erro muito sutil, mas que deixa a gente que precisa fabricar as peças muito maluco da cabeça. Por quê? Vocês percebem que essa pecinha número 1 é todas as peças que pertencem a um conjunto. O detalhamento de cada peça, eles recebem um identificador. Então, aqui eu tenho a peça 1, 2, mas dependendo do conjunto, vai ter a peça 3, 4, 5, 6, e os componentes comerciais, que são aqueles que nós compramos já prontos, na lista de material, ele também respeita esse sequencial, ele tem um número, e dentro ali da linha vai estar certinho dizendo o modelo, o código, tudo direitinho para você comprar a peça corretamente. Beleza, Instagram? Vamos junto, que aqui é sucesso. Então, vocês percebem um erro muito sutil. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem a peça número 1 e dizerem, talvez, se vocês conseguirem colocar no chat para mim o erro que vocês vão perceber aqui, a gente dá uma olhadinha e discute juntos. Só para ver se vocês pegam esse erro. Ele é sutil, requer atenção. E o erro está no item 1. Eu te dou 5 segundos para você olhar e dizer para mim, já sei. E se você souber, manda no chat do Instagram, manda no chat do YouTube, manda por mensagem no WhatsApp, fala com o meu suporte, faz o que você quiser. Se você souber, tá tudo bem.
O Instagram não dá para ver. Ok, desculpa, meus queridos. Dá para ver sim. Presta aqui no Instagram. Presta aqui. Não dá para ver. O meu suporte falou que não dá para ver. Agora vocês estão vendo. Essa peça contém um erro sutil. E vocês conseguem definir qual é o erro? 5 segundos. Suporte, toma o celular aqui que eu tenho que continuar a explicação. Meus amigos, é que eu vou virar aqui o celular. Só um minuto, suporte. Só um minuto. Só um minuto. A cota 20, que deveria ser um diâmetro, está sem a simbologia de diâmetro. E se não tem simbologia de diâmetro, como que o cidadão suporte? Esse erro não pode acontecer, não. O pessoal do Instagram tem que ver o que eu vejo. Senão, para eles não serve de nada. Não serve de nada. Não. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, que aqui é sucesso. E só lembrando você do Instagram, lá no YouTube, dentro dos comentários ali, né? Na onde vocês fazem os comentários, existe um link que vai direcionar vocês para um desafio chamado 3 em 1. É sucesso. Vem com a gente. Vem para o YouTube, que é aqui que nós estamos conseguindo enxergar de fato a explicação, beleza? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Existe um erro sutil, e esse erro está na minha cota 20. O cidadão não pôs o símbolo de diâmetro. Daí você pode me questionar, Michael, mas como que você sabe que é diâmetro? Porque eu tive que recorrer à peça 2. E é na peça 2 que eu percebo que essa junção só faz sentido se for um diâmetro. Mas você percebe que eu tive que recorrer aí a uma outra peça? Porque senão eu ia ter essa dúvida mesmo. Porque esse desenho, ele está representado apenas em única vista e ele é muito grande. Por isso que existe ali, no centro dele, uma ruptura. Houve um encurtamento para caber na folha, ok? E vocês percebem, então, que o diâmetro de 20 não tem o símbolo de diâmetro. E só para vocês entenderem o porquê que eu tenho certeza que é o diâmetro, porque essa peça, ela se encaixa nesse detalhamento 2. E para fazer sentido, ela precisa, sim, se encaixar perfeitamente nesse raio de 10. Se fosse um quadrado, 20, não iria dar montagem. Por esse motivo, eu tenho certeza que é diâmetro de 20. Vocês percebem que o esquecimento de uma única simbologia pode, sim, acarretar problemas? Michael, problemas sérios? Depende. Se a pessoa achar, não tem, mas se o do centro, se esse espaçamento que sofreu encurtamento é um quadrado de 30, porque vocês estão vendo que tem aqui uma simbologia dizendo que é quadrado. Então, certamente o 20 é 30, certamente o 20 é quadrado também. Se fabricar, aí sim, deu pau na montagem. Mas, se a pessoa for safo, entender que está faltando informação e antes de sair fabricando, deixa eu ir atrás verificar. Existem formas. Você pode ir atrás de quem desenhou e perguntar. Você pode, através de outra peça que se encaixa, verificar. E foi esse método que eu utilizei nesse contexto. E por esse motivo, é diâmetro de 20. Mas olha só, gente. Uma simbologia simples de diâmetro pode acarretar aí problemas, beleza? Vamos mais uma dica. Vocês percebem que existem outras formas da gente cotar a peça. E nesse caso em específico, Instagram, é muito legal os conteúdos que eu estou mostrando. Venha para o YouTube. Aí eles conseguem ter acesso ao link direto do YouTube? Está no Story. Então vamos lá, acessa o meu Story, lá vai ter o link direto para o YouTube, ele vai desovar você aqui. E aqui você vai conseguir entender de fato o que eu estou mostrando. Presta aqui, esse pessoal do Instagram corre comigo, ó. Eles têm que entender o que eu estou falando. Eu vou explicar agora aqui direitinho um pouco do sistema de cotagem. Vocês estão vendo? Existe muitas formas de cotar. E nesse caso aqui, vocês percebem que está sendo utilizado duas faces como referência. Ô, Michael, por que tem essas faces de referência? Para que serve? Normalmente, quando as pessoas amarram as cotas em uma face, ou uma linha de simetria, ou até mesmo usam coordenadas XY, é porque os furos que vão ser executados, eles não podem, de forma alguma, sair da posição. E esse cuidado, ele
é muito importante para garantir a fabricação correta e, consequentemente, a montagem correta. Vocês percebem, então, que eu tenho aqui uma face de referência, aqui na lateral, e a face superior como referência também. E eles estão amarrando o furo. Ô, Maicon, não entendi. E se eu fizesse a cota de furo para furo? De furo para furo, quando a peça é grosseira, não tem problema. Porém, quando tem face de referência, é porque está se exigindo atenção nessa cotagem. E aqui você percebe o seguinte: se o cidadão colocou aqui uma cota de 20, fez o primeiro furo, digamos que ele cometeu um equívoco e ocorreu ali um pequeno desvio. Se ele, partindo desse furo para os demais, ele colocar a cota, consequentemente, ele irá matar todos os furos. Então, quando você se utiliza da face de referência, você vai dar face para cada furo, mesmo que a pessoa cometa algum equívoco, vai ser um equívoco pontual que pode ser contornado. Agora, se ela matar todos os furos, aí é melhor fazer outra peça. Está tudo errado? Então, não precisa se preocupar com isso. E por que eu estou contando essa historinha? O suporte, pode pegar seu celular aqui, por favor. E por que eu estou contando essa historinha? É porque eu já presenciei um profissional da usinagem, ele recebeu um desenho com face de referência, e ele falou, não, eu vou pegar de furo a furo, que é melhor. Ele redesenhou, cara, numa folha sulfite ali, com a canetinha dele, ele redesenhou. Daí eu cheguei, na hora que ele estava terminando o desenho, e falei, amigo, o que você está fazendo? Não, eu estou facilitando a minha vida, esse negócio pela face aqui não dá bom. Eu expliquei para ele, amigo, está sendo pela face a representação, porque nós temos que garantir o furo. Se nós não garantirmos, nós vamos matar a peça. Se você errar o primeiro furo da forma que você está fazendo no papel, consequentemente, você vai matar a peça inteira. Então, temos que tomar esse cuidado, beleza? Mas uma dica legal. Vamos para o próximo. No início da live, eu falei sobre isso. Geometria de forma e posição. Mas aqui não tem nada a ver com geometria de forma e posição. Aqui é tolerância de ajuste. Pessoal, lembra que eu comentei? Os furos recebem uma letra maiúscula, o eixo uma letra minúscula. E dessa forma, a pessoa que vai fazer ali a usinagem, ele sabe direitinho se o eixo que vai entrar no furo precisa deslizar, se o eixo que vai entrar no furo precisa entrar folgado, precisa ter uma aderência leve, pesada, precisa ser montado com o auxílio de uma prensa. Então, gente, tem muita gente que olha, não entende as letras e acha que, mas não tem problema não, chora o pau. Respeita aí o nominal e já era. Muito cuidado, viu? As simbologias existem para serem seguidas. Ninguém coloca no desenho para enfeitar, para dizer que sabe. Beleza? Pega a visão que vem mais simbologia aí. Essa simbologia, eu tô com mania de falar pega a visão. Você acredita, suporte? Sabe por quê? Não. Paulo Marçal fala pega a visão? Não. Paulo Marçal tá por fora. Quem fala pega a visão se eu não estiver enganado, o nome dele é Rick. Pega a visão, é o da água. Ele ensinou muita gente a ganhar dinheiro. E lá na praia, ele vendia garrafinha de água. Um belo dia, ele passou um tutorial de 1 minuto, 2 minutinhos, ensinando a vender água para quem está desempregado. Vai no mercado, compra um fardinho de água, venda por tantos, não sei o que, etc. E faz dinheiro, guarda dinheiro, compra mais água e tal. Eu vi esse vídeo hoje, no final ele falou, pega a visão. Eu estou com pega a visão na cabeça. Mas tudo bem, pega a visão mesmo. Então, falando ainda aqui das simbologias, aqui, se vocês nunca viram essa simbologia, fiquem em paz, gente, vocês estão no lugar certo. São simbologias de rugosidade. Ô, Michael, quando que eu uso? Isso aí é matéria para uma outra aula, meu querido. Mas aqui eu sou apenas querendo dizer a você que muita gente olha, enxerga o triângulozinho bonitinho, mas, desculpa o termo, caga para ele. E se você fizer isso, você pode sim matar a peça. Eu só vou dar um spoiler, hein? Tá vendo essa representação de rugosidade com a circunferência dentro dele? Vocês estão vendo? Esse cara aqui. Suporte, filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Tá vendo esse cara aqui? Vocês estão pensando que eu não sei? É só para dar um spoiler para vocês. Essa representação é para dizer que nessa superfície não pode ter nada. Você não pode mexer nela.
Ô, Maicon, mas por que que alguém iria colocar uma simbologia dizendo que não pode mexer na superfície? É porque provavelmente aquela superfície pode ter recebido um tratamento térmico e se você usinar a peça, você pode comprometer esse tratamento que recebeu. Uma têmpera, de repente. Então, essa simbologia é para dizer isso. Você está proibido, não mexa nessa superfície. Pega a visão. Brincadeira, pessoal. Vamos continuar, que essa dica também foi boa. Aqui eu trouxe para vocês entenderem que o desenho, ele carrega consigo uma simbologia não, uma legenda e um histórico de revisão. Muitos desenhos negligenciam isso. Aí é de cada um, mas o correto é manter-se o histórico do que aconteceu. E muitas pessoas mantêm o histórico, mas de uma forma bem simples. E isso também não é legal, porque o histórico, para ele ser bem representado e facilitar a vida de quem precisa fazer a interpretação, o correto, conforme orientado pela norma. Quando você coloca ali a revisão A, você precisa descrever o que de fato está sendo alterado na revisão A. E lá na onde está sendo alterado, você precisa colocar um triângulo com a letra A do lado. A pessoa vai bater o olho e vai entender, ok, é aqui que teve a modificação. Daí, beleza, o desenho ficou pronto. Depois de um tempo, surgiu uma outra revisão B, C, D, sempre descrevendo o que de fato mudou, e esses triângulos aí mostrando com a letra dentro, correspondente à revisão, exatamente aonde aconteceu. A norma também permite uma outra forma que não é muito utilizada, que é por referência. Você já brincou de batalha naval? Você já brincou de batalha naval? Onde você fala assim, lá na batalha naval. O meu oponente tem os barquinhos, eu tenho os meus barquinhos, e o meu objetivo é afundar o barquinho dele, e o objetivo dele é afundar o meu barquinho. Daí você fala assim, ó, letra A, número 10. Daí ele faz o cruzamento do A com 10. Daí, se cair em cima do barquinho, você destrói um barquinho. Isso é batalha naval. Eu estou achando que o cara que escreveu a norma, ele jogava batalha naval, porque existe essa forma também de representação de revisão. A norma, se eu não estiver enganado, foi atualizada em 2020, e as folhas de desenho agora, seguindo a norma, ela tem exatamente ali essa distribuição numérica, sabe? E ali com as vogais, tudo direitinho. Vogais e consoantes, tudo direitinho distribuídos, tal. O alfabeto quase que inteiro, assim, no rodapé, tudo certinho. Tem pessoas que fazem essa representação. Lá na sua lista, na relação sua de revisões, você coloca a referência. Você percebe que tem um campinho aqui, ó. O suporte, mostra aqui, ó. Olha o campinho de referência aqui, ó. Revisão A, referência 1B, 5G. Você faz o cruzamento igualzinho da batalha naval e você descobre exatamente aonde ocorreu aí a revisão. Mas as pessoas utilizam isso? Muito difícil. E a outra que você explicou do triângulo com a letra dentro? Muito difícil também, mas a norma orienta a utilizar, porque é uma forma de você manter o histórico de forma segura. Beleza? Vou para a próxima. Pumba! Os conjuntos, pessoal, os conjuntos, mostra o conjunto, suporte. Existe uma relação muito legal dos conjuntos com a lista de material e com os detalhes. Que detalhes? O detalhamento da peça que precisa ser fabricado. Quando você olha no conjunto, vamos aqui, ó. Número 1, número 2, número 4, número 3, número 5, número 1 de novo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente a numeração dos componentes. É como se fosse o RG das peças. Esses mesmos números, eles estão distribuídos lá no detalhamento que as peças serão fabricadas. Então, existe um link direto. E esses mesmos números também, eles estão conectados na minha lista de material. Então, você percebe que se você vier no item 1, você vai perceber aqui que na lista de material, você lembra que eu falei 2, 1? Um aqui e um aqui, isso é uma manopla. Então, é meu item 1. Quantidade, 2. 2 manoplas, 2. Daí vem certinho, o que é? É uma manopla. Qual que é o material? Sai 1020, inox e etc. Você coloca o material que for fabricado. E aqui você descreve certinho a dimensão necessária para você fazer realmente ali. Opa, saiu da tela. Para você fazer realmente ali a representação, desculpa, a compra do material para fabricar esse elemento. Então, aqui, tem muitas pessoas que não seguem isso. Os identificadores,
eles têm conexão direta com o detalhamento e conexão direta com a legenda, com a lista de material. Se nós fizermos o link entre eles, nossa, mamão com açúcar, é top. Agora, se você não faz esse link, você tem que ficar caçando essa peça, em qual parte da montagem que ele está preso. Essa peça, em qual item da lista de material que faz referência a ele para eu comprar o material. Então, é importantíssimo esse link. E, às vezes, também não fazem esse cruzamento e dificulta demais a interpretação e a vida também do cara do supply chain, que vai comprar para você a lista aí todinha de material, e se não tem esses links aí, é problema, beleza? Seguimos. Pessoal, vamos lá. Vocês que estão aí no Instagram e aqui no YouTube, você confia na sua leitura técnica? Digamos que você está lá na fábrica, sentadão lá na mesa, daí seu chefe chega e joga no seu colo o desenho. Pum, joguei. Aí, ó. Olha o desenho aí. Suporte, mostra aqui o desenho, por favor. Tá vendo o desenho? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar meu suporte aqui. Ela tá mexendo demais. Eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, pega a visão, hein? Daí, beleza. Vamos lá. Vamos continuar a nossa ilustração. Nós estamos lá na sala de reunião. Você, com o seu conhecimento, o seu chefe vem e entrega para você o desenho técnico. Esse cara aí é o desenho técnico. Faça uma reflexão, você mesmo. Você responde de verdade para você mesmo. Eu ia nadar de braçada, eu ia arregaçar, eu ia interpretar e dar uma aula. Ou não, você ia olhar e falar assim, putz, grila, é para cair o ânus da bunda. Opa, desculpa. Não pode falar isso. O suporte, desculpa. Daí, o que acontece? Se você não faz a interpretação corretamente, você pode cometer equívocos na fabricação, na montagem, ou até mesmo não conseguir explicar para um gerente, sei lá, de qualidade, da manutenção, e auto se promover, sabe? Você mostrar que sabe, fazer seu nome. Vamos lá. Você que de repente olhou e falou, eu sei, manda no meu peito que eu domino. Beleza. Você saberia representar esses triângulos aqui, ó? Esse. Você saberia fazer a representação correta desse símbolo de solda aqui, ó? Você saberia dizer o que significa essa circunferência aqui, nesse ponto? Você está mostrando para o Instagram, está mostrando para o YouTube. Ok. O suporte me lembrou aqui. Eu preciso mostrar para a galera do YouTube também. YouTube, desculpa, viu? É que eu estou tentando comunicar com os dois aqui, que eu não consegui jogar a live direto no Instagram. Eu vou aprender ainda. O digital me quebra direto. Mas então, você que se sente preparado, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Você se sente preparado para fazer essa interpretação ou é novo isso para você? As letras, conforme já conversamos, talvez agora, se você não soubesse, você já sabe o que significa, né? Tá vendo as letrinhas aqui, ó? K7 minúsculo, H7 maiúsculo? E essa simbologia de solda aqui, ó? Saberia fazer a correta interpretação? E essa circunferência aqui, ó, bem no vértice aqui da simbologia. Tranquilo para você? E 3 triangulão aqui, ó. 3 triângulos. E aí? De boa para você? E essas cotas aí, tudo direitinho? Tranquilo? Ó, um triângulo aqui, ó, perdidinho aqui em cima. De boa? Mais uma letra aqui. E aí, conseguiria identificar o corte a representação dele aqui no eixo? Tá certinho a representação? Consegue identificar que na parte superior dessas aletas, orelhas, sei lá o que pode ser, tem furos que estão alinhados? Consegue identificar isso também? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cima que tem uma tarja aqui no meio. Ok. Voltar. Beleza, obrigado, suporte. Só uma observação importante. Esses triângulos, eles aparecem muito em alguns desenhos, mas eles foram extintos. Eles não representam mais a simbologia de rugosidade. Aqui eles representavam exatamente a rugosidade. Agora, o que está em vigor, conforme norma, são aquelas simbologias que eu mostrei alguns slides atrás. Você que perdeu e está chegando agora, depois assiste aí certinho a live no YouTube, que você vai entender o que eu estou dizendo, beleza? Beleza? Pega a visão, hein? Pega a visão. Aquele Rick lá, vou mandar um áudio para ele depois. Então, pessoal,
De repente, você conseguiu identificar aí, conseguiu interpretar a peça pela metade. E para você, muitas coisas que eu estou dizendo é novidade. Fique ligado, nós vamos fazer muitas lives, semana cheia de lives, semana que vem também. E você que não se inscreveu no desafio, filma aqui o suporte. Você que não se inscreveu no desafio e você que não se inscreveu no desafio, vai na mensagem do YouTube. Você que está no Instagram, vai no meu Stories, clique no link, vem para o YouTube, porque aqui eu estou conversando diretamente contigo, mostrando aqui a minha tela do computador. E lá nos comentários vai ter um link que vai direcionar você. Você que gosta de desafios, eu desafio você a clicar lá no link e se inscrever gratuitamente. 3 em 1. É um desafio que nós vamos lançar. Beleza? Tamo junto. Tamo junto, meu bom. Seguimos. Então, aqui eu coloquei somente aqui algumas carinhas do vermelhinho ao verde. Se você tivesse que interpretar isso aqui para o seu chefe, coloca no comentário aqui. Sua carinha seria verde, mais ou menos verde, amarelinha, laranja ou vermelha? Não entendeu nada? Entendeu mais ou menos? Entendeu tudo? Show de bola? Vamos seguir. Opa, aí. Coragem, meu querido, é mudar o caminho. Não insistir no erro. A virada na minha cabeça não foi quando aprendi mais teoria, foi quando encontrei um método com base prática, com exemplos reais de fábrica. Aprender sozinho não é sobre coragem. Pega a visão. É sobre desperdício de tempo, quando já tem um atalho confiável. Meus queridos, podem acreditar. E essa série de lives é para mostrar a vocês que existe um caminho que eu estruturei para vocês nas lives que vão conduzir você ao caminho correto. Por que ficar batendo de frente com as pedras que estão aí para dificultar o seu caminho? Você que está em busca de conhecimento no YouTube, cuidado com o YouTube, eu já falei. Se você tem um método válido que funciona na fábrica, que funciona no chão de fábrica, por que tentar percorrer o caminho sozinho? Por que ir desviando das pedras se você pode seguir um caminho que está aí para você seguir a sua jornada sem dificuldade nenhuma? Vem comigo, meus queridos, a semana está só começando. E durante ela, nós iremos falar sobre coisas extremamente importantes que irão explodir a sua cabeça. Pode ter certeza disso. Desafio 3 em 1, da interpretação técnica. Meus queridos, você do Instagram, você do YouTube, você do Instagram, vai no meu Stories, clique no link do Stories, você será direcionado para o YouTube. Lá no YouTube, lá na onde você coloca seus comentários, existe um link fixado. Clique nele, faça o seu cadastro e venha participar do desafio 3 em 1. Você gosta de desafios? Então entre no YouTube e faça a sua inscrição, beleza? Hoje foi isso. Eu espero que você tenha entendido que alguns erros que parecem serem bobos, alguns erros que parecem que podem ser desconsiderados, eles não podem. Se você tiver atenção e seguir corretamente e fazer de verdade a interpretação correta, lembre-se, você vai estar fazendo a fabricação, a montagem, o funcionamento do equipamento ser realizado com sucesso. Não negligencie nada, porque se está no desenho, é para ser seguido. Ok? Tamo junto, muito obrigado. Boa noite, uma ótima semana para vocês e vamos juntos. Amanhã, 7 horas da noite, vocês têm um encontro comigo novamente. E o tema? Fique ligado no Stories, fique ligado aí direitinho no YouTube, que nós estaremos informando direitinho o tema de amanhã. Forte abraço, fiquem com Deus.